Excelente tarde a todos, eu sou a doutora Elisete Caffer e nós temos o nosso quadro Perguntas e Respostas. E a nossa pergunta de hoje é sobre a abordagem das varizes, dos vasinhos, do edema linfóide dentro da medicina integrativa. Então, como que funciona, qual que é a causa, como que a gente trata, o edema linfóide? Então, na medicina convencional, a gente separa a parte neural, da parte endócrina, da parte imunológica. Então, o sistema linfóide, da onde compõem-se os vasos sanguíneos e linfáticos, ele faz parte não só do sistema cardiovascular, mas também faz parte de todo o sistema imunológico. Então, quais são os órgãos linfóides que vão captar todo o extravasamento líquido que ocorre durante a troca dos nutrientes da matriz extracelular para dentro da célula e da troca de toxinas do intracelular para a matriz extracelular. Então, durante esse extravasamento de líquido que fica entre as células é captado pelos vasos sanguíneos e linfáticos, encaminhado até a veia cava superior e jogado dentro do ventrículo direito. Então, existe uma conexão entre o sistema linfóide e o sistema cardiovascular. Antes de jogar para dentro do ventrículo direito, para a veia cava, ocorre o que? Uma filtragem desse estroma, dessa linfa, para detectar se dentro desse interstício não tem excesso de toxinas, de metais tóxicos, fungos, bactérias, parasitas, para não justamente jogar uma toxina dentro do sistema cardiovascular, para não permitir que essa toxina vá do cérebro até a ponta do pé 10 vezes por minuto. Por isso, a passagem de toda a linfa pelos gânglios linfáticos, ocorre também uma interconexão das células do baço, da medula óssea, do timo, de toda a nossa reserva metabólica imunológica, então resposta TH1, mastócito, macrófago, estiócito, liberação de interleucinas, prostaglandinas, leucotrienos, também uma relação, uma interconexão da linfa com a resposta inflamatória TH2, antígeno, anticorpo, e a reação de produção de glóbulos brancos, os nossos linfócitos têm memória, Então, de acordo com a quantidade de toxinas que é detectado durante a passagem da nossa linfa pelos nossos órgãos linfóides, lembrar que o apêndice é um órgão linfóide, as placas de Peyer do intestino também são órgãos linfóides. Então, você vai necessitar de um recrutamento ou da resposta TH1, que é simplesmente uma resposta celular inespecífica com liberação de mediadores pró-inflamatórios inespecíficos. Se for detectado lá uma toxina específica, um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, que o sistema imunológico reconhece como um self, ela vai ativar a produção de antígenos e anticorpos para inativar essa toxina antes que ela caia na nossa veia cava superior. E também, caso necessário, pela passagem dessa linfa, pelo nosso sistema imunológico, baço, medula, pelo timo, placas de Peyer, nosso apêndice, nossos gânglios, nossos linfonodos, ou pode ocorrer ativação da resposta TH3, que é o quê? É a produção de linfócitos, de glóbulos brancos para o combate a essas exotoxinas. Então, quando ocorre um aumento da carga tóxica maior do que a capacidade do nosso corpo de destoxificar, isso ao nível do quê? Da matriz extracelular. Então, às vezes, isso não é detectado inicialmente nos vasos sanguíneos, isso não é detectado em nível de intracelular, mas é nesse interstício, que é no espaço que fica entre o sangue, as veias, as artérias e as células. Quando ocorre, então, aumento da saturação, ou seja, aumento do soluto em detrimento do solvente, vamos fazer uma analogia, eu tenho mais o açúcar do que água para diluir o açúcar, qual que é a primeira resposta que o nosso corpo tem? O edema.
a retenção de líquido é uma defesa do nosso corpo para poder equilibrar a quantidade de soluto e solvente e poder otimizar a nossa metabolização, a nossa excreção de toxinas. Então, o que acontece quando o paciente começa a ter um sinal de edema linfático? Então, ele está me sinalizando que está ocorrendo um aumento de mobilização de toxinas maior do que o nosso sistema extracelular, né? Sistema intersticial consegue fazer de eliminação. Então, quais são os componentes que permitem a excreção da matriz extracelular? Então, precisa ter circulação, oxigenação e alcalinização. Então, para que a pessoa tenha uma drenagem linfática compatível à sua necessidade genética, ela tem que estar, às vezes, não só circulação, não significa atividade física, caminhar, mas às vezes a posição que o paciente está. Então, por exemplo, a gente estava conversando de um caso de um paciente pós-cirúrgico que, por conta de a posição que estava no leito pós-cirúrgico, começou a evoluir com edema de membros inferiores, edema de tornozelos. Então, lembrar que o nosso sistema linfóide, ele tem que fazer toda a drenagem do nosso interstício, da ponta da cabeça à ponta do pé, 10 vezes por minuto. Quanto mais horizontal a posição do paciente, melhor a circulação, a irrigação, a oxigenação, a nutrição do nosso corpo. Então, se o paciente permanece com uma angulação, né, das nossas articulações, então uma angulação entre pés e calcanhar, ou joelho-coxa, ou coxa-pelvis, ou pescoço e membros, uma angulação que vai atrapalhar esse processo de drenagem linfática, isso vai lentificar esse processo de movimentação da linfa, fazendo que a mesma toxina decante e permaneça mais tempo acumulada. Então, primeira providência a ser tomada em pacientes que têm tendência à retenção, edema de membros inferiores é a posturologia, avaliar a posição que o paciente permanece durante o dia, se ele trabalha a cadeira, se ele está conseguindo manter a angulação. Então, o máximo que é suportado, por exemplo, entre tronco e pelvis é 90 graus. Acima disso já começa a ter uma compressão das ilíacas. O fato de você manter os membros inferiores numa altura maior do que a sua ilíaca por muito tempo pode acelerar esse retorno venoso e causar uma sobrecarga cardíaca. Então, vamos entender que a microcirculação, se eu for unir todos os vasos sanguíneos, linfáticos, arteríolas, vênulas, eu vou ter um comprimento equivalente a 2,5 voltas no globo terrestre, ou uma área do tamanho de um campo de futebol profissional. Então, é necessário que exista a horizontalidade para facilitar a drenagem linfática, porque às vezes o paciente num pós-cirúrgico ou num quadro de fadiga, os miócitos das arteríolas não vão ter força de inotropismo para fazer o bombeamento dessa linfa das posições mais distais para as mais proximais. Então, o retorno venoso do paciente fica comprometido. Então, primeira coisa, posturologia. Entender que às vezes a necessidade desse paciente de permanecer na posição horizontal é maior. Segundo, a gente tem que adaptar a carga tóxica à necessidade de detoxificação. Geralmente, as toxinas que sobrecarregam a matriz extracelular são toxinas hidrossolúveis. Então, quais são as principais toxinas que podem levar a um edema linfático? Principalmente cloro, flúor da água, principalmente o arsênico e a lectina, presente em cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos, verduras cruas, que aumentam a viscosidade sanguínea,
tornando pior, mais forte, um desgaste maior no inotropismo, na contratilidade dos vasos sanguíneos e linfáticos, causando edema maior. Outro fator que tem que ser observado, então, carga tóxica, a posição, né, a posturologia do paciente, são fontes eletromagnéticas. Então, lembrar que poluição eletromagnética e radiação, eles causam broncoconstrição e vasoconstrição. Então, existe uma correlação íntima entre pulmão e linfáticos. Pulmão, linfáticos, rins. Então, todas as vezes que tem poluição eletromagnética, o retorno venoso diminui e a retenção de líquido aumenta. Outro quarto ponto que tem que ser analisado no edema linfóide são quadros infecciosos inflamatórios subclínicos. Então, observar todas as vezes que o paciente começa a evoluir com edema linfóide, primeira coisa que você tem que pedir é documentação fotográfica para o paciente. O paciente vai acompanhar a lesão com fotografia para a gente poder lembrar de como que estava a lesão no dia anterior e no dia posterior. E são dois fatores principais que você tem que analisar no edema linfóide. Se começou a ocorrer eritema, começou a ficar avermelhado, é sinal que essa linfa, que o processo de sobrecarga linfóide já começou a evoluir com inflamação local. Ou seja, a circulação, a oxigenação, a alcalinização não está suficiente. Terreno inflamatório é suscetível a bactérias, vírus, fungos, parasitas. Então já começa a ter um depósito de toxinas maiores e um recrutamento de células inflamatórias. Tem que observar e tomar providência, não só no tocante à neutralização do processo inflamatório. Não adianta dar anti-inflamatório, mas tem que corrigir a posturologia, otimizar as outras vias linfáticas, diminuir fontes eletromagnéticas e principalmente detectar cargas tóxicas que levam a esse processo inflamatório. E, segunda coisa, todo paciente com edema linfóide, quais são os sintomas de SOS? Eritema e principalmente aparecimento de vesículas, né? Vesículas são sinais precoces de quadro infeccioso. Vesícula e pústula, que são aqueles pontinhos branquinhos, porque já significa que está recrutando resposta TH1, TH3, linfócito, pústula é pus. É glóbulo branco, então é sinal que já teve uma colonização bacteriana, não pode bobear, tem que entrar com antibiótico terapia o mais precoce possível. Geralmente em endemas linfóides não adianta tomar antibiótico terapia oral, tem que entrar com injetável mesmo, a boa e velha benzetacil, às vezes até intravenoso, mas para poder combater essa proliferação viral, bacteriana, fúngica, nesse terreno biológico suscetível, até você poder voltar a restabelecer novamente a circulação, a oxigenação, a nutrição e a destoxificação. Então, lembrar que existe um equilíbrio entre a bomba, o inotropismo cardíaco e os miócitos das arteríolas que conseguem fazer a contratilidade, impulsionar essa linfa para dentro da artéria. Então, isso vai ter que ter um equilíbrio. É como se você pegasse um prumo para ver se o nível do muro está dentro do nível. Não pode nem para a direita, nem para a esquerda. Você não pode nem sobrecarregar o sistema linfóide, nem sobrecarregar o sistema cardíaco. Então, você tem que chegar numa posição em que fisiologicamente o paciente consegue ter uma adequação entre a matriz extracelular, retorno venoso, inotropismo cardíaco, oxigenação, circulação, alcalinização e destoxificação. Então, um dos papéis fundamentais aí é o monitoramento sistemático para não permitir que essa linfa extravasada se contamine com patógenos, que a carga tóxica não se acumule naquele local e não ocorram complicações secundárias a essa sobrecarga linfóide. Então, monitoramento através de fotografia é muito importante. Terceiro ponto, que é o fundamental: todo paciente que começa a evoluir com quadro linfóide crônico
tem um foco dental subclínico assintomático no mesmo lado da lesão onde ocorre a deposição dessas toxinas. Lembrar que a mesma circulação, oxigenação, destoxificação dental está intimamente relacionada a cérebro, coração, linfáticos, pulmão e articulação. Então ocorre um extravasamento dessas toxinas. Então, assim que o paciente estiver em condições melhores clínicas, realizar a exodontia dos dentes potencialmente contaminados. Lembrar que todo dente tratado com canal há mais de 5 anos pode ser um depositório de vírus, bactérias, fungos, parasitas. Se for principalmente tratado sem isolamento absoluto, sem microscopia eletrônica. Então, a correlação entre edema linfóide e saúde bucal do paciente é inerente. Lembrar também que muitas vezes o único sinal de uma necrose pulpar assintomática, às vezes o paciente tem um dente íntegro, só que a pulpa dental morreu, porque a paciente passou por um pico de estresse, teve Covid. Às vezes o único sintoma dessa necrose pulpar assintomática é retenção de líquido. E ela não vai melhorar enquanto o paciente não faz o tratamento endodôntico de maneira correta, com microscopia, com isolamento absoluto, para diminuir essa carga tóxica e a necessidade do nosso sistema linfóide de retenção de líquido numa tentativa de reequilíbrio da homeostase hemodinâmica. Então, dentro da medicina integrativa, o manejo do paciente com edema linfóide, vasinhos, é realmente tempo todo, monitoramento sistemático, exclusão dos fatores tóxicos ambientais, posturologia, equilíbrio entre linfáticos e vasos sanguíneos, monitoramento quando as cargas de poluições ambientais e um monitoramento sistemático da saúde bucal do paciente, para que ele possa entender que ele tem que monitorar os órgãos geneticamente mais frágeis, utilizando os órgãos mais fortes. Sempre no manejo desses pacientes, você vai preferir detoxificação via rim, via pulmão. Nunca você vai fazer drenagens linfáticas ou, por exemplo, escalda-pés num paciente que já está com edema linfático de membros inferiores, porque nunca nós vamos tratar um órgão fraco pelo órgão fraco. Sempre você vai tratar um órgão fraco utilizando os órgãos fortes para diminuir a sobrecarga desse órgão fraco, dando condições dele se restabelecer. Então, essa é a visão integrativa do edema linfóide e dos vasinhos. Então, se vocês gostaram dessa abordagem integrativa das varizes, das sobrecargas linfóides, compartilhe com quem você sabe que sofre desse problema, porque muitas vezes essas pequenas dicas preciosas podem ser a chave do sucesso da qualidade de vida, saúde, longevidade saudável e nível ótimos de saúde. Fica a dica.